E também na educação infantil, quando a gente vai pensar em educação infantil, é os campos de experiência. Lógico, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu estou falando de BNCC. Tá? Então essas coisas que eu estou trazendo são informações que você vai achar na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então a gente tem como estar achando tudo isso lá. Então tem lá os direitos e tem também os campos de experiência. E aí nos campos de experiência é que tem alguns, na minha opinião, alguns talvez equívocos. As pessoas às vezes olham para a educação infantil e querem trazer aquilo que tem no ensino fundamental, que já não é o melhor, que é aquela coisa da disciplina, de toda a fragmentação que tem na educação nos anos finais e até às vezes nos anos iniciais, porque tem ainda uma grande fragmentação da questão das disciplinas, e aí a gente começa a tentar trazer isso para a escola, para a educação infantil, que não é interessante. E aí tem algumas pessoas que vai chegar e falar, não, quais são esses campos de experiência? Então, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para todo mundo ver, que aí fica mais fácil todo mundo saber o que eu estou falando. Então, esses campos de experiência é o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Aí o que acontece? Algumas pessoas, de uma forma que eu acredito ser equivocada, essa pessoa vai chegar e falar que, por exemplo, na educação física, corpo, gestos e movimentos é a parte da educação física, e eu já vi pessoas deixarem de chamar educação física e colocar vamos lá para a aula de corpo, gestos e movimentos. Isso não é assim que foi pensado esses campos de experiências. Não é da educação física, o corpo, gestos e movimentos, o eu, o outro, o nós. A gente não tem que pensar dessa forma, a gente tem que pensar de uma forma não fragmentada. Tá? E quando a gente for pensar no circo, a gente tem que pensar dessa forma também. O que do circo pode trazer, às vezes, em alguns momentos, corpo, gestos e movimentos, ele vai ficar mais acentuado, mas em outros momentos, dependendo de como a gente trabalhar, você vai ver que outros campos de experiências eles podem estar se sobressaindo. E não necessariamente falar que circo ele se encaixa somente no corpo, gestos e movimentos, que brincadeiras é corpo, gestos e movimentos e só. Tá? Ela tem muito mais do que isso. Então, por exemplo, se a gente pensa que escuta, fala, pensamento, imaginação, em vários momentos a gente pode fazer isso. Numa roda de conversa no final, a gente traz isso também. Na própria forma das crianças poderem se expressar, de contar uma história, de trazer um livro, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Tudo isso a gente trabalha de uma forma que englobe tudo, não que seja uma coisa fragmentada. Então a ideia não é para fazer essa fragmentação.